Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos trazer um tema um tanto quanto polêmico, porém que precisa ser explorado. Como os nossos inscritos e todos que assistem nossos vídeos têm acompanhado, a Ferrovia Norte-Sul foi entregue e os trens comerciais de carga estão quase começando a operar na chamada Malha Central da Rumo. Com toda certeza será um avanço para os produtores de grãos e em geral a todos da região centro-oeste do Brasil, que poderão ter seus produtos escoados de forma mais barata. Porém, muitos inscritos e amigos que assistem nossos vídeos têm perguntado o seguinte: a Ferrovia Norte-Sul terá trens de passageiros? E muitos têm feito críticas de que não ter trens de passageiros será um desperdício. Alguns até chamam de absurdo. Bem, vamos abordar esta questão. O Brasil teve no passado uma história envolvendo as ferrovias quando no seu auge começaram a surgir inúmeras ferrovias no Brasil. O transporte ferroviário começou a crescer muito no final do século XIX e início do século XX. Na realidade, era um movimento que acontecia no mundo todo, com a invenção do chamado trem de ferro, a Maria Fumaça, que era um trem a vapor e que ainda hoje tem um charme especial quando se fala em trens de passageiros. Era uma revolução no transporte que deixava de ser feito por tração animal e passava a ser feito por uma máquina, no caso o trem. Principalmente o transporte de pessoas, que era feito em carruagens, com as ferrovias de longa distância passava a ser muito mais eficiente através do trem. Naquela época, as pessoas se vestiam de forma elegante para tomar o trem na estação e viajar longas distâncias e visitar os parentes ou passear por algum lugar turístico. Isso perdurou por muitas décadas no Brasil, principalmente no século XX. Com certeza, estas questões trazem um certo saudosismo, principalmente para as pessoas que gostam de passear, viajar em um trem turístico e curtir a natureza e suas belas paisagens. Mas por que tantas pessoas perguntam se haverá trem de passageiros na Malha Central, a Ferrovia Norte-Sul? E por que tantas pessoas criticam o fato de praticamente saber que a resposta será negativa, ou seja, que não haverá trens de passageiros, pelo menos inicialmente? Vamos analisar primeiro quantos trens de passageiros existem atualmente no Brasil. Vejam pelas fotos que apenas a empresa Vale tem hoje trens de passageiros operando de forma comercial, não turística. Um trem de passageiros opera na estrada de ferro Vitória, Minas. São dois trens diários que partem pela manhã. Um sai de Belo Horizonte e o outro sai de Cariacica, na Grande Vitória. O outro é o trem da estrada de ferro Carajás. Ele não é diário, mas opera em vários dias da semana. Vejam na foto a frequência de tráfego deste trem que vai de Parauapebas, no Pará, até São Luís do Maranhão e vice-versa. Um detalhe interessante é que estes dois trens de passageiros operam em duas ferrovias que são duplicadas no Brasil, a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Estrada de Ferro Carajás. Trens de passageiros no Brasil são apenas estes dois, os demais são todos turísticos. Vamos analisar a questão comercial dos trens de passageiros. Muitas pessoas dizem que é um absurdo uma ferrovia ser construída e a concessionária não operar trens de passageiros. Bem, obviamente do ponto de vista turístico, social e de entretenimento, seria ideal que todas as ferrovias pudessem ter um trem de passageiros. Porém, os principais especialistas nacionais e internacionais em transportes e logística já fizeram diversos estudos que comprovam que o transporte de passageiros, seja público ou privado, não é sustentável comercialmente. Para uma empresa operar um trem de passageiros, apenas a renda auferida com o pagamento dos bilhetes de passagens não é suficiente para arcar com os custos de operação. Isto significa que todo transporte de passageiros necessita de subsídio, seja público ou privado, para manter sua operação. O subsídio é um aporte financeiro que a concessionária faz ao orçamento da operação ferroviária para que o transporte possa continuar em operação.
A conta simples que comprova isto é matemática e física. Basta considerar um vagão que transporta carga e calcular o volume de carga transportado e o respectivo valor do frete desta carga, e comparar com a quantidade de passageiros possivelmente transportada também por um vagão de tamanho semelhante. Obviamente, o valor pago pelo frete de um vagão de cargas é muitas vezes maior do que o valor somado dos bilhetes de todos os passageiros que podem ser transportados por um único vagão. É uma conta muito simples e que mostra a realidade nua e crua. Do ponto de vista comercial, o transporte de passageiros não se sustenta. Este é o primeiro ponto. Agora vamos analisar o ponto de vista operacional dos trens de passageiros. Nos primórdios das ferrovias brasileiras, do início do século XX até por volta dos anos 1970, as viagens de trens poderiam ser comparadas a viagens de automóveis. Naquela época não era comum ter automóveis tão rápidos e a vida comercial das pessoas não era, até certo ponto, tão frenética quanto nos dias de hoje. Portanto, era possível viajar de trem, digamos, diariamente, sem perder tanto tempo no percurso comparado a uma viagem de automóvel. E o preço das passagens de trem era acessível. E a quantidade de linhas de trem de passageiros era bastante grande no Brasil. Além disso, o preço dos automóveis não era tão acessível, ou seja, nem todo mundo tinha um veículo próprio, o que fazia com que as pessoas dependessem de outro tipo de transporte não individual. Nas figuras abaixo, para ilustrar as informações que estamos apresentando, mostramos os gráficos de quantidade de itens transportados apenas na Ferrovia Paulista desde os anos 1930 até os anos 1960. Observem que havia oscilações a cada ano. Porém, em 1956, foram transportados mais de 12 milhões de passageiros apenas nas ferrovias do estado de São Paulo. Obviamente, se formos buscar as informações totalizadas de todo o país, o número seria quase o dobro. Porém, a partir dos anos 1970, houve a derrocada da malha ferroviária no Brasil e a explosão do transporte rodoviário em todo o território nacional. Foi declarada a marcha para o oeste com a construção da rodovia transamazônica, o lançamento de rodovias ligando o sudeste do Brasil ao centro-oeste. Várias rodovias longitudinais importantes foram criadas ou aprimoradas, como é o caso da Belém-Brasília, a BR-153, que dentre tantas funções permitia o escoamento de produtos hortifrutigranjeiros cultivados no sudeste para o norte e nordeste do Brasil. E com isso, a cadeia produtiva ligada ao transporte rodoviário teve uma explosão, tais como os lubrificantes, de combustíveis, de peças automotivas, de pneus e dentre outros relacionados. A malha ferroviária brasileira era tristemente deixada de lado e as pessoas foram deixando de viajar de trem, seja a trabalho ou a turismo. E infelizmente esta realidade ainda é o que encontramos no Brasil de hoje. Além de todo o abandono das ferrovias, como citamos, por outro lado, houve um desenvolvimento enorme no transporte rodoviário e o preço dos automóveis tornou-se muito mais acessível. Hoje, grande parte da população brasileira tem condições financeiras de adquirir um automóvel para sua própria locomoção. O que podemos afirmar sobre a realidade atual da operação do transporte de passageiros? Que ela é ineficiente, pois não há linhas suficientes disponíveis, a velocidade dos trens não atende às necessidades de locomoção diária das pessoas, e os automóveis trouxeram vantagens imensas que o trem não alcança. Exemplo, a pessoa usa o próprio carro desde sua casa até o estacionamento do seu trabalho, um conforto gigante que o transporte ferroviário hoje não permite. Evidentemente que há infinitas desvantagens neste conforto, mas isto é tema para outro vídeo. Bem, depois de expor esta análise histórica e logística, vamos trazer para a realidade da Ferrovia Norte-Sul. Vamos aos argumentos que mostram alguns motivos pelos quais a Ferrovia Norte-Sul não terá trens de passageiros. Primeiro, a Ferrovia Norte-Sul foi construída longe dos centros urbanos a fim de evitar os conflitos nas cidades. Segundo, a Ferrovia Norte-Sul foi projetada e construída para transportar cargas.
peso por eixo, velocidade máxima autorizada, raio máximo de curva, etc. Terceiro, o principal objetivo da Ferrovia Norte-Sul, além de escoar a produção nacional, é conectar as ferrovias transversais em construção e as futuras, exemplo, FIOL, FICO, dentre outras. Quarto, a não viabilidade econômica de um trem de passageiros no Brasil e no mundo. Quinto, a necessidade de subsidiar transporte de passageiros. Sexto, a falta de demanda comercial de passageiros. Não há demanda comercial de passageiros que desejem viajar periodicamente, diariamente, semanalmente pela Ferrovia Norte-Sul. Sétimo, a velocidade máxima dos trens, aliada à distância das principais cidades, não permite um transporte de passageiros eficiente na Ferrovia Norte-Sul. Oitavo, o tráfego diário de trens de passageiros em uma ferrovia não duplicada pode comprometer a eficiência do transporte de cargas em toda a sua extensão. Ou seja, de acordo com a nossa análise, mediante as informações que obtivemos, não deve haver interesse da concessionária em implantar transporte de passageiros na Ferrovia Norte-Sul, pelo menos nos primeiros anos de operação. Porém, não queremos dizer que não há necessidade de transporte ferroviário de passageiros no Brasil. Existem vários trechos no Brasil onde um trem de alta velocidade seria muito necessário, porém o custo das passagens poderia não ser interessante. Um exemplo seria o eixo Brasília-Anápolis-Goiânia, que tem uma demanda de transporte de pessoas muito grande semanalmente. Na realidade, até foram feitos estudos de um possível trem neste trecho, porém nada saiu do papel. Um outro trecho que sempre foi alvo de estudos é o eixo Rio-São Paulo, onde já foi cogitada por diversas vezes a implantação de um trem-bala, mas sem nenhum sucesso. Após trazer todas essas informações, o que queremos dizer é que só podemos aguardar o início das operações comerciais da Ferrovia Norte-Sul e, com o passar dos anos, aguardar para ver se haverá trens de passageiros. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Pedimos a todos que se inscrevam, ativem o sino de notificações, deixem o seu like, comentem o que acharam do vídeo e deixem a sua opinião. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.